Meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, pois o Senhor Jesus Cristo é a nossa alegria, a razão do nosso viver, aquilo que dá sentido para a nossa vida. Por isso, o desejo do meu coração é que você se sinta abraçado por Jesus, que você se sinta acolhido por Jesus, que você se sinta acalentado por Jesus. E hoje nós vamos continuar meditando na palavra de Deus. Desta vez, nós vamos meditar na palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, no capítulo 3. E nós vamos ler a partir do verso 10. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 10. Vamos ler alguns versículos desse texto da palavra de Deus. 1 Samuel 3, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Que Deus aplique o texto da sua palavra lida e nos faça entendedores da sua bendita e maravilhosa palavra. Aqui em 1 Samuel capítulo 3, do verso 10 ao verso de número 13, nós vemos, meus amados, logo após o chamado de Deus na vida de Samuel, aquele em que Deus tem que chamá-lo por 3 vezes à noite. Essa é a terceira vez que Deus está chamando Samuel, e ele responde, fala, Senhor, porque o teu servo escuta. E Deus traz uma notícia para Samuel muito difícil. Lembrando que Samuel era um garoto, mas Samuel tinha sido consagrado a Deus, era nazireu de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, o que Deus trouxe para Samuel foi que ele estava anunciando que ia começar a fazer, começar a punir a família do sacerdote Eli. Eli era um velho sacerdote, velho mesmo, avançado em idade, que tinha dificuldade até para ver. Meus amados, os filhos de Samuel, Ofni e Finéias, eram 2 sacerdotes também. Isso era muito comum, os filhos de sacerdotes substituírem seus pais. Óbvio que Eli não tinha mais condições de estar totalmente à frente, de realizar os sacrifícios. Seus filhos que faziam, e faziam mal, não faziam como estava descrito na lei de Deus. Simplesmente faziam de maneira desleixada e desrespeitosa com Deus e com o povo de Deus. Eles eram os encarregados do sacrifício, mas tinham feito abominação aos olhos do Senhor. E meus irmãos, Deus alertou a Eli que punisse os seus filhos pelo que eles estavam fazendo. Eli foi falar com os filhos não lhe deram ouvidos e simplesmente ele não os puniu. Meu querido irmão que já é pai, minha querida irmã que já é mãe, ou você que é avó, avô, tio, tia, e que já tem a responsabilidade com uma criança, saiba que nós devemos demonstrar o nosso amor para com as crianças, premiando elas quando elas acertarem, fizerem a coisa certa. Premiando no sentido de deixar bem claro que ela fez algo certo. Mas também nós devemos punir os nossos filhos, ou as crianças, ou os pré-adolescentes, adolescentes, jovens, que estão debaixo da nossa autoridade, debaixo da nossa responsabilidade. Nós devemos puni-los quando eles fizerem
algo de errado. Você já viu esta cena? O bebê tá com... A mãe está com o bebê no braço, ele já fica sentadinho no braço, e ele vai e bate no rosto dela. O que é que a mãe deve fazer? Pega a mãozinha do bebê, certo? E dá um tapinha que não doa. É só o efeito moral. E dizer para ele, não faça mais isso. Ele vai fazer biquinho, vai chorar, vai dar peninha no coração da mamãe, mas ele vai entender, a partir dali, que existem limites e que ela tem uma autoridade sobre ele, que ele não pode desrespeitar essa autoridade. Não estou dizendo para ninguém machucar a criança. Entendam, é efeito moral. Às vezes até com a voz mesmo você já coloca e deixa bem claro o efeito moral. De maneira, meus amados, que quero falar com os filhos também. Quero falar com os filhos. Quando sua mãe repreender você, quando o teu pai repreender você, quando alguém que tem autoridade sobre você lhe repreender, aceite a repreensão. A Bíblia fala no livro de Provérbios que o sábio, ele aceita a repreensão. E ele procura aprender com ela, aprender com a repreensão. De maneira que a gente é repreendido quando a gente faz algo de errado. A gente quebra alguma regra. No mínimo, a gente deve receber aquela repreensão e refletir sobre ela. E refletir. Isso, dentro da família, é muito importante. Por quê? Porque isso está de acordo com um princípio bíblico, o princípio de autoridade. As pessoas têm perdido o princípio de autoridade na nossa sociedade, mas é preciso reaver este princípio. É porque não aprenderam o princípio da autoridade em casa, e quando a gente não aprende em casa, fica muito difícil. O que acontece? Fora de casa, simplesmente a coisa fica muito difícil. Porque não aprendeu em casa, a mãe suporta, o pai suporta, os familiares suportam. Lá fora, há quem não suporte. As autoridades constituídas, autoridades policiais, muitas vezes não suportam. E diante disso, o que é que acontece? O que é que acontece? Acontece o que nós estamos vendo. Muitas vezes a autoridade de fora tendo que punir a alguém porque não aprendeu a respeitar a autoridade em casa. É preciso respeitar isso. É preciso respeitar isso. É preciso entender isso. Respeite as autoridades. Respeite a autoridade em casa. Você que é pai, você que é mãe, tem autoridade na sua casa. Que Deus possa abençoar a nossa vida. O que aconteceu na vida de Ofni e Finéias, na vida de Eli, foi terrível. Foi terrível. A mão do Senhor pesou sobre eles de uma maneira terrível. E se nós não cuidarmos da nossa família, se nós não cuidarmos da nossa casa, a mão do Senhor pode pesar. Quero deixar bem claro, se nós não cuidarmos, se nós não fizermos a coisa certa. Porque a vontade de Deus é usar sua mão poderosa para abençoar, para proteger. Se nós fizermos a coisa certa, Deus vai abençoar, vai proteger, vai guardar a nossa casa, a nossa família. Onde houver um familiar nosso, ali estará a mão de Deus a protegê-lo e a abençoá-lo. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora e pela sua família. Pai eterno, Deus de amor, nós te oramos, ó Deus, neste momento, por todas as famílias. Oro, ó Deus, pelas famílias dos teus servos, Senhor. Oro pelos teus servos. Coloca sabedoria para saber a hora de elogiar, a hora de repreender, a hora de punir, a hora de premiar. Senhor, que cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó, cada pessoa que tem autoridade sobre um filho, um sobrinho, um neto, possa, em nome de Jesus, exercer sua autoridade com sabedoria. E que, ó Deus, aqueles que estão debaixo de autoridade possam respeitar, Senhor, o princípio de autoridade, que há quem manda e há quem obedece.
Ó Deus, o Senhor é quem manda na nossa vida. E nós queremos te obedecer a cada dia, porque somos família tua. Tu és o grande Pai, o Pai eterno. Fica conosco, Deus. Abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs. Abençoa, Deus, os seus familiares. Livra, ó Deus, de todo mal. Guarda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Engrandecido seja o Senhor.